Então no Twitter, participando com a gente, é o Boa Tarde Fox desta quarta-feira e tem reforço chegando no Corinthians. Tem sim. Sabe como é que ele chama? Cleison, veio da Ponte Preta e vamos conhecê-lo agora. O Corinthians tem um novo atacante. Cleison chega da Ponte Preta para reforçar o ataque corintiano, que depende muito de 4 jogadores: Jô, Rodriguinho, Jadson e Romero, com quem Cleison deve brigar por posição. Durante o Paulistão, Cleison ficou, digamos, sufocado pela dupla William Potker e Luca, que estava inspiradíssimo. E por isso só fez um gol. Mas na primeira rodada do Brasileirão mandou logo 2 bolas para a rede. O atacante ainda não chegou ao Parque São Jorge, deve assinar contrato nesta quarta-feira, mas os seus companheiros já o esperam de braços abertos. Se realmente se concretizar, a gente sabe do potencial, né? O jogador que tem muita qualidade, tem infiltração, tem 1 contra 1, né? Dinâmico. Então a gente sabe que no Campeonato Brasileiro tão longo quanto a gente sabe o quanto é importante você ter jogadores de qualidade. Cleison tem 22 anos, é habilidoso e cumpre bem o papel tático de ajudar na marcação. Corinthians desembolsou 3,5 milhões de reais para contar com um jogador, além de ceder os jovens Léo Arthur e Claudinho em definitivo, porém mantendo porcentagens nos passes. O próximo compromisso do Timão é domingo contra o Vitória, fora de casa, pelo Brasileirão. Estamos aqui no estúdio do Boa Tarde Fox, este é o Romero e Cleison. Aí o Cleison. Então, Romero e Cleison e as informações aqui, Helena. Número de jogos, o Cleison jogou mais que o Romero, 15 e 17. Aí vocês perguntaram por que vocês colocaram os dois, porque a disputa do Cleison por posição vai ser justamente contra o Romero, que fez 2 gols, enquanto o Cleison fez 1 gol nesta temporada. Assistências, o Cleison tem mais, 2 contra nenhuma do Romero. Finalizações, olha a diferença, o Romero teve 16 chutes para o gol, 37 do Cleison. E desarmes, o Romero ganha, 29 contra 15. Ribeirão, nos 2 jogos que nós acompanhamos, esses 2 jogadores foram importantes pela Sul-Americana, né? O Cleison jogando pela Ponte semana passada na terça-feira e depois na quarta o Romero vestindo a camisa do Corinthians. O Romero foi muito importante no sistema defensivo. O Cleison tem essa qualidade também? Então, o Cleison ele vai ter que brigar com o Romero e vai ter que se desdobrar para defender como o Romero defende. A gente está vendo nos números aqui, nos desarmes, o Romero com mais desarmes do que o Cleison nesse momento, 29 contra 15, e é justamente aí que o Romero leva vantagem. Ele é um jogador que não desiste nunca da jogada, que volta até quase a linha de fundo defensiva para ajudar ali o lateral que está apoiando junto com ele nesse time do Corinthians. Então o Cleison é melhor do que o Romero, tem mais qualidade técnica e na parte ofensiva vai melhor, só que o Carille preza muito por essa ajuda no setor defensivo e nesse ponto o Romero vai muito bem. Por isso que o Cleison vai ter que entender muito bem a forma de defender do Corinthians para ganhar a posição. E tem uma coisa muito boa nesse caso, essa contratação do time do Corinthians, porque o Cleison chega com ritmo de jogo. Tá jogando. Jogou a primeira rodada do Brasileiro. Sim, não, Campeonato Brasileiro, o final do Campeonato Paulista, Sul-Americana, então tá com ritmo de jogo. É chegar, incorporá-lo ao elenco, treinar e escalar. Convocar ou escalar, aí é com o Carille e com você. O técnico Fábio Carille até apostou no Cleiton em alguns momentos, também apostou no Marquinhos Gabriel para fazer aquela função ali que o Romero tem feito, mas o Romero tem sido melhor, né? Ele ajuda muito na marcação do Corinthians, por isso leva vantagem nesse momento. Então o Cleison, se quiser ganhar titularidade, vai ter que defender como o Romero. À frente ele vai muito bem, a gente sabe que ele tem muita qualidade, né? Vamos ver se ele vai saber marcar como o Paraguai. A Helena já tem uma ideia aqui. Eu falei da hashtag, que ele tá falando, a decisão é do Carille, pode ser sua também. Quem você prefere, então, no ataque do Corinthians, o Cleison ou o Romero? Hashtag Boa Tarde Fox, você participa com a gente. Mais uma pergunta que a gente manda pra vocês, já pra dar espaço pra toda essa galera no nosso telão. Vamos até o centro de treinamento do Corinthians, Fernando Caetano. Boa tarde, Caetano. Salve, salve, Nivaldo Prieto, Helena, Gustavo Ribeirão, quem está em casa acompanhando Boa Tarde Fox, imagens ao vivo do Centro de Treinamento Joaquim Grava, CT do Corinthians, reapresentação da equipe que tem essa semana cheia, semana inteira, para se preparar para o jogo do próximo domingo contra o Vitória, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mudança no local da partida, passou do estádio Barradão para a Arena Fonte Nova, o que teoricamente é uma pequena vantagem para
para o Corinthians, já que no Barradão a pressão costuma ser maior. Nesse jogo de domingo, o Corinthians em busca aí da recuperação dos pontos perdidos depois do empate contra a Chapecoense na abertura do Campeonato Brasileiro na Arena Corinthians. Agora, como visitante em Salvador, o Corinthians tentando recuperar os pontos perdidos. A gente observa aqui, ó, ao fundo, os jogadores no campo, sob o comando do Fábio Carilli, início de trabalho ali de aquecimento, a tradicional roda de bobinho. Jogadores, então, vão iniciar daqui a pouco esse treinamento. O Corinthians que deve confirmar ainda hoje a contratação oficial do atacante Cleison, de 22 anos, destaque do Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Ele já passou por exames médicos, inclusive o Cleison já se despediu da Ponte Preta. Hoje de manhã esteve no estádio Moisés Lucarelli, liberando lá o armário dele nos vestiários, já deu tchau para todo mundo. O Cleison, ele é aguardado essa tarde ainda aqui no Corinthians, que, como eu disse, nas próximas horas deve então confirmar oficialmente o Cleison, que vai assinar contrato por 4 temporadas. O Corinthians ainda aguarda o atestado liberatório por parte da Ponte Preta. Assim que receber esse documento, o Departamento de Registro do Corinthians envia tudo para a CBF, que aí vai publicar a rescisão do contrato do Cleison com a Ponte Preta e o novo vínculo com o Corinthians. E tem um detalhe, viu? Se essa documentação for agilizada hoje, amanhã, nessas próximas horas, a comissão técnica do Corinthians já espera contar com o Cleison para a próxima partida, nesse domingo contra o Vitória em Salvador. Se tiver com a documentação regularizada, o Cleison deve ficar como opção na reserva do Corinthians. A gente lembra, né, que ele está em boas condições, vinha jogando pela Ponte Preta, inclusive no último domingo marcou 2 gols na vitória sobre o Sport. Então o Cleison está bem fisicamente, pode então de repente reforçar o Corinthians já no final de semana contra o Vitória lá em Salvador, Prieto. Pois é, agora, assinando o contrato, como você está dizendo, tudo caminha para isso. Aliás, a gente já está aqui no Boa Tarde Fox discutindo, né, o Cleison na escalação do Fábio Carilli. E Caetano, então, ele assinando o contrato, que é só o detalhe da assinatura, porque os termos e cláusulas já foram discutidos. Amanhã tem treino do Corinthians. Ele já se junta ao grupo para trabalhar amanhã? É isso que espera a comissão técnica, né? Resolver essa questão burocrática para que o jogador já possa ficar à disposição da comissão técnica. Lembrando que por 40% dos direitos federativos do Cleison, o Corinthians está pagando 3,5 milhões de reais e cedendo 2 jogadores em definitivo para a Ponte Preta. São os garotos Léo Arthur e Claudinho. Então a negociação já está toda acertada, só falta mesmo a assinatura aí do contrato por 4 temporadas. E aí então, assim que já ficar à disposição da comissão técnica, o Cleison já deve vir para o campo e já começa a trabalhar com os companheiros para se entrosar o mais rápido possível no novo clube, o Corinthians. Prieto. São as informações do Fernando Caetano. A gente faz o programa aqui para o Brasil inteiro. Tem jogador treinando de touca, preparador físico, Valmir Cruz ali, de agasalho forte. A temperatura parece estar bem baixa aí em São Paulo, né, Caetano? Tá um pouquinho sim, viu, Preto? Uma temperatura agradável, eu diria 20 graus, 22 graus. Agora, nesse meio de tarde de quarta-feira aqui em São Paulo, tempo nublado, tá um pouquinho frio sim, mas tá agradável e o pessoal aí animado, porque fica mais tranquilo para treinar do que debaixo daquele sol forte, né, Preto? É mais estilo mesmo, né, a toquinha? Helena quer fazer uma pergunta também. Diga, Helena. Ô, Fernando Caetano, a gente apresentou aqui o Cleison, na verdade a gente fez uma comparação dele com o Romero. Para quem não acompanhou o Campeonato Paulista, o Cleison se destacou bastante. Como é que o que você pode falar dele, as características dele, onde exatamente ele joga no campo, para o pessoal também poder escolher se é Romero ou Cleison, que hoje o pessoal tá de Fábio Carilli na nossa hashtag Boa Tarde Fox, tentando decidir quem vai jogar. Acho que você pode dar uma ajudinha. Olha, Helena, eu acho o Cleison um jogador com boa qualidade técnica, é um jogador rápido, muita movimentação, apresentou isso ao longo desse Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Agora, ele ainda precisa acertar alguns detalhes, alguns fundamentos, como, por exemplo, os chutes pro gol. Eu andei observando alguns jogos em que ele tinha essa deficiência aí nas finalizações. Então, o Cleison é um jogador que tem um grande potencial, tem apenas 22 anos,
anos. Quer dizer, tem boas condições agora num grande clube como o Corinthians para se desenvolver mais e, de repente, virar um grande jogador. Eu acho que é uma boa aposta que o Corinthians está fazendo, haja vista que é um jogador com boa qualidade técnica, jogador muito rápido, com muita movimentação, mas que, como eu disse, ainda precisa aperfeiçoar aí alguns pontos para que ele realmente venha agradar aí a torcida corintiana, viu, Helena? Ô, Caetano, mais uma pergunta aqui para o torcedor do Corinthians com relação à lesão do Pablo. Ele teve uma sinusite, depois acabou sendo afastado na estreia do Campeonato Brasileiro, teve uma lesão. Como é que está a recuperação dele? Olha, felizmente, ontem os exames médicos revelaram que não foi constatada a lesão muscular no Pablo. Quando ele deixou o jogo, ainda no primeiro tempo, no empate contra a Chapecoense, com dores na coxa direita, e ele precisou ser substituído pelo garoto Pedro Henrique, havia uma grande preocupação de que teria acontecido uma lesão muscular e o tempo de recuperação seria aí de 4 a 6 semanas, mas felizmente os exames médicos não constataram a lesão. O Pablo fica de fora assim desse próximo jogo domingo contra o Vitória para terminar aí a recuperação. De acordo com o médico, o departamento médico do Corinthians, na verdade o problema do Pablo é uma fibrose que ele tinha, uma antiga lesão muscular que ele tinha na coxa, isso que estava provocando as dores. Então, felizmente, não é nada de mais grave. Eu imagino que a partir da semana que vem o Pablo já deva voltar a ficar à disposição do técnico Fábio Carille para a sequência aí da temporada e do Campeonato Brasileiro, Prieto. Mais uma informação, as coisas estão acontecendo, a informação aqui no Boa Tarde Fox. Vai ter uma reunião ali no centro agora do campo com o Fábio Carille, Jadson por ali, Romero, Marquinhos Gabriel, o Cleiton, todo mundo se juntando, Casinho um pouco mais adiante. Vai, Casinho, se junta ao grupo aí, vamos lá, de colete também pode participar. Léo Príncipe se machucou no jogo na Sul-Americana. Como é que está a situação do Léo Príncipe, Caetano? Ainda em recuperação física, o Léo Príncipe e o Giovanni Augusto também, que é outro atleta que já vinha desfalcando o Corinthians desde a Copa do Brasil, se eu não me engano, o jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre, o Giovanni se machucou. Desde aquela partida ele vinha se recuperando aí. Agora, aos poucos, o Giovanni Augusto também está voltando para o trabalho no campo. Então, tem o Léo Príncipe aí também, o Giovanni Augusto, jogadores em fase final de recuperação, ainda não vão ficar à disposição para esse jogo de domingo contra o Vitória lá na Arena Fonte Nova em Salvador. Mas para a semana que vem, assim como o Pablo, eu acredito que o Léo Príncipe e o Giovanni Augusto já deverão também ficar à disposição do Fábio Carille, viu, Prieto? Pois é, vai rolar o melão aí agora, Caetano? Agora vai começar o bate-bola aqui, vai começar o treinamento, o Fábio Carille ali dividindo os dois times, temos o pessoal com os coletes e o pessoal sem colete. Eu estou vendo ali, pelo que eu estou notando, o pessoal sem colete é o time titular. Vamos ver, né, se dá para a gente ter uma pista do que está preparando o Fábio Carille. O fato é que o Corinthians, né, Prieto, vinha de uma maratona, de uma sequência difícil nessa temporada. Conquistou o Campeonato Paulista, teve festa na semana passada, depois viagem para o Chile, vitória e classificação contra a Laú, lá em Santiago. O time voltou, jogou contra a Chapecoense. Então aí o Fábio Carille aproveitou e deu 2 dias de folga, domingo e a segunda. Ontem os jogadores se reapresentaram e hoje, então, seguem aí a preparação para o jogo de domingo contra o Vitória. É bom aproveitar esse tempo que tem, né, para acertar os detalhes aí o técnico Fábio Carille. O Corinthians em busca da recuperação dos pontos perdidos na estreia em casa. Ficou no 1-1 contra o Chapecoense e agora se vê aí, entre aspas, na obrigação de vencer o Vitória lá na Fonte Nova, em Salvador. Maravilha. Fernando Caetano, muito obrigado então, as informações e muitas perguntas para o Caetano aí sobre o time do Corinthians, que permanece no seu trabalho no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, se preparando para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. E trouxe também mais informações a respeito da assinatura de contrato, novo reforço, o Cleison, se vai se juntar a este elenco, Ribeirão. E se ele assinar contrato e der tempo de inscrevê-lo no BID, acredito que ele já até viaje para Salvador, né, para já se juntar ao grupo, já se entrosar com a galera. Não sei se já será experimentado logo de cara. Segundo o Fernando Caetano, a ideia é essa, já
Talvez, quem sabe, o Corinthians com um bom resultado, ele não possa entrar durante o jogo, né? Já para ser experimentado e o Fábio Carelli ver como ele se comporta nessa equipe do Corinthians. É importante, né? Ele já tá jogando, ele tá numa sequência boa, então tá com ritmo de jogo e tá bem fisicamente. Então é botar para jogar. Vamos pro resultado do gol de placa.